Olha ela aí, ó. Deixa eu te aceitar aqui. Muito boa tarde, minha jovem. Boa tarde. Aí, obrigado pelo seu tempo, antes de tudo aí, que eu sei que tá corrido, muita mulher sendo atendida aí, graças a Deus. Muito bem, Aninha, deixa eu te explicar, talvez você saiba, mas eu gosto de explicar. Esse ano eu decidi fazer um projeto que é contar a história dos meus alunos, o ano todo. Então, toda segunda-feira, algum horário, eu convido um aluno para a gente trocar ideia, para falar um pouco sobre quais os benefícios, as grandes mudanças desse processo juntos aconteceu na vida e também perguntar coisas, alguns alunos que têm uma expertise sobre, por exemplo, saúde e tudo mais, o que vocês veem de maior dificuldade das pessoas em relação à saúde física e mental? É um bate-papo, tá? Então, para ir direto ao assunto, eu quero que você se apresente. E antes de você se apresentar, essa live vai ficar salva 24 horas. O áudio dessa live vai para o meu podcast, então as pessoas podem ouvir lavando louça, dirigindo, fazendo qualquer coisa. E também o vídeo vai estar no meu canal no YouTube disponível para assistir depois, tá bom? Por favor, se apresente aí. Bom, eu sou a Ana, eu sou fisioterapeuta. E eu sempre falo que eu sou fisioterapeuta na primeira definição, porque eu acho que ser a fisioterapeuta faz parte de quem eu sou, né? Faz parte de uma missão que eu tenho. Eu trabalho com saúde íntima e sexualidade, principalmente com mulheres, né? Eu acompanho mulheres gestantes em todo o processo durante a gestação, já acompanhei durante o parto também, no pós-parto. Então, eu acho muito importante ter um acompanhamento profissional e especializado durante essa fase onde a gente tem tantas mudanças, principalmente no corpo, né? E depois a vida da pessoa muda completamente, né? Você deve saber melhor. Eu não tenho filhos ainda, mas eu acho muito doido como a vida da pessoa muda, né? Depois de todo esse processo. E eu trabalho com isso como uma missão mesmo, né? Eu tenho 27 anos. E é isso. Eu treino faz Massa. 2 anos já. Tá, vamos lá. Desde que a gente se conhece, você já trabalhava com fisioterapia íntima? Já. Sim? Que massa. Quando você decidiu, ou você descobriu, ou você percebeu esse chamado de trabalhar com a fisioterapia, mas com algo que não é tão comum, não é tão comum, você não vê tantos fisioterapeutas atuando nisso. E ainda mais, uma coisa que eu quero explorar um pouquinho mais para frente é muita desinformação em relação a isso, e muito tabu também, né? E quando que você percebeu, falou, cara, isso aqui é meu negócio? Isso vem até de uma coisa familiar, né? Da parte familiar mesmo minha. Eu vejo desde sempre já começa sendo mulher na sociedade, né? Então aquela coisa que tudo é muito tabu, cuidar da saúde íntima, ai, vou lá no ginecologista, meu Deus, a pessoa já fica assim, né? É, e eu comecei a ver a fisioterapia pélvica lá na faculdade ainda, né? Em saúde da mulher, mais especificamente. E aí eu vi, assim, eu fiz um trabalho científico, né? Uma iniciação científica. E eu vi como aquilo mudou a vida daquelas mulheres que participavam daquele trabalho, né? Por quê? A gente fala muito de saúde sexual, né? Sexualidade mesmo. E isso é pouco falado, principalmente entre as mulheres, porque quando uma mulher começa a falar sobre isso, ela é levada por um lugar muito vulgar, que é promíscuo, né? O homem falar isso numa roda entre amigos é mais normal, né? Uma mulher falar isso, nossa, a mulher tá falando sobre isso, ai, que vulgar, que feio. Então, eu acho muito importante trazer esse olhar que a saúde sexual ela é importante para todos e que todos podem falar sobre ela, todos podem se tratar se tiverem alguma disfunção, né? E aí, falando sobre gestante também, né? Eu trabalho muito com o movimento do corpo também, dentro do Pilates. Então, é muito tabu falar sobre saúde íntima. As mulheres ainda elas não têm essa total liberdade. Hoje ainda tá melhorando,
né, com a internet e tudo mais. Mas ainda tem muito tabu sobre isso. Sim, é verdade. Aninha, você falou que você trabalha também com movimento, com pilates e tudo, e eu quero falar sobre movimento aqui. Eu quero perguntar. Eu sei essa história, mas eu sempre gosto de ouvir, e toda vez que eu converso com os alunos mais de uma vez sobre o mesmo assunto, sempre aparece alguma coisa que não tinha vindo ainda. Fala sobre quando você me conheceu, e aí você entrou na comunidade, por que que você escolheu entrar e dá uma pincelada do quais foram as maiores mudanças que aconteceram ao longo desses 2 anos, né? 2 anos, ao longo desses 2 anos. Por favor. Bom, eu conheci a comunidade através de um stories, acho que é do Vitor Damasio. É. E ele treina com você, treinava com você na época. E aí eu falei assim, eu vi que ele tava treinando lá na casa dele, enfim, na beira da piscina. E eu fiquei assim, nossa, que legal, né? E aí eu sempre tive muita dificuldade de ir para uma academia. Porque eu não sei, eu não gosto do cheiro da academia. Vou parecer nojenta, mas eu não gosto do cheiro da academia. Eu acho que é muita gente num lugar só. Como eu já trabalho com atendimento, eu já gasto essa energia dessa parte extrovertida. E quando eu quero um momento meu, eu quero um momento que não tenha pessoas ao redor para me reconectar comigo, sabe? Pra me reenergizar mesmo. E aí eu falei, nossa, que legal. Aí eu entrei, daí eu conheci seu Instagram e aí eu falei, nossa, acho que eu vou fazer, né, uma aula experimental e tal. E na época eu tinha muito essa dificuldade justamente de ir à academia. E eu tinha muita ansiedade também na época, eu tava com muitas crises de asma. Então a minha saúde tava assim, ladeira abaixo, muitas dores no corpo, porque aí eu já estava atendendo, né? Então tem técnicas que a gente faz que exigem força física mesmo. E aí, como que eu ia trabalhar? Eu estava começando a trabalhar, recente tinha saído da faculdade, como que eu ia manter o meu trabalho começando e já sentindo tantas dores no corpo, né? Não tinha sentido para mim. Eu pensava assim, eu não vou conseguir ser fisioterapeuta desse jeito, né? Não utilizando as técnicas que eu precisava, que exigem essa força física, essa habilidade corporal, né? E desde então, assim, na minha vida eu não sinto mais dores no corpo, eu tenho muita disposição. Ansiedade, na época eu tomava medicamento, hoje em dia eu não tomo mais, né? Já faz muito tempo que eu não tomo mais medicamento. Então, assim, o movimento pra mim, ele foi um remédio mesmo. É o meu remédio, é a minha dose diária de remédio que eu tomo. É o exercício, é o movimento. Massa. E o que que você acha? Eu sei que é difícil de comparar, mas o que que mais melhorou ao longo desses 2 anos? Se você fosse colocar numa balança a saúde física em relação a diminuir dores do corpo e até melhorar, te dá mais possibilidades de fazer o seu trabalho, né? Essas manipulações e tudo, ou o lance da saúde mental? Ou seja, o que que estava mais te causando desconforto que você percebeu que melhorou? Olha, eu acho que um Pergunta leva o difícil, né? outro. Eu acho que primeiro a saúde mental, porque a minha ansiedade, ela me dava sintomas físicos. Então, taquicardia, sudorese excessiva, em alguns determinados momentos eu senti um aperto muito grande no peito, que eu ficava até com dor aqui na região do pescoço depois. Então, o meu mental, ele me levava a coisas físicas. Então, para mim, tudo que comanda é a mente, né? Então, melhorando a minha parte mental, que eu acho que foi o que mais deu resultado, assim, automaticamente a minha parte física, o meu corpo físico melhorou também. Então, acho que é mais o mental. Que massa, muito bom. Aninha, vamos entrar agora na segunda parte e a gente vai encaminhando para o final, porque eu sei que você tem horário aí, mas não tem como falar do seu trabalho e não falar tudo que tange a mulher nesse sentido, né? De tabus, de dogmas, de preconceitos e da importância disso, né? Você falou da mulher, todo mundo tem direito a se conhecer, a saber se tem alguma coisa e tratar. E esse é um ponto muito importante, né? A maioria das mulheres, elas não conhecem o próprio corpo, tem vergonha, tem medo, tem receio, e essa é a base
para você perceber se tem alguma coisa errada com você, né? Porque a primeira pessoa que tem que perceber alguma coisa é você. Se você não se conhece, se você é uma estranha para você mesmo, fica mais difícil isso, né? Eu quero te perguntar o seguinte, é muito louco a gente ver essa diferença, e é que eu não quero entrar na questão social política, né? É só contrastar essa diferença. Por exemplo, homem, geralmente, os homens, quando eles estão fora de forma, ou quando eles não estão bem com o próprio corpo, o que mais pega para os homens é o lance da competição, ou seja, se sentir inferiores a outras pessoas. Agora, eu percebo que mulheres têm um aspecto diferente, por exemplo, tem mulher, já aconteceu comigo, por exemplo, de mulher entrar na aula e não querer abrir a câmera, ou coisas do tipo, né? E como é que você lida com isso no seu dia a dia? Você encontra ainda mulheres com essa resistência, com essa vergonha, com esse distanciamento do corpo, e como que você aborda isso? Com certeza, eu faço avaliação da região íntima, né, das pessoas. E aí eu tenho um espelhinho que eu falo pra pessoa, você já viu, né, como que é? Você já olhou no espelho? E às vezes a pessoa fala assim, não! Então é uma coisa assim, como se fosse uma coisa absurda e é uma parte do corpo da pessoa, sabe? E eu também não julgo, porque isso como eu falei antes, né, muito de uma criação que a gente É vem, cultural, né? é cultural, né? Então, a gente aprende que, tem que sentar com a perna fechada, não pode, né, e tal. Então, existem sim ainda muito desses tabus. Esses dias um paciente homem estava conversando comigo sobre isso, né, que ele estava falando com a esposa dele que eles estavam num restaurante e aí a mulher falou assim: "Nossa, olha só para esses caras, os caras todos fora de forma e as mulheres lindas, assim, em forma, né? Esbeltas, e as mulheres com filhos. Então. E aí esse paciente falou assim pra mim: não, eu preciso estar em forma, porque olha minha mulher como que ela é. E vai que se eu não tiver em forma e chega alguém que tá em forma e eu perco. Então é bem isso que você falou, assim, é nesse lugar de competição, sabe? Sem dúvidas, eu acho que a mulher, ela vem muito num lugar, assim, de mais de saúde, né, procurar o movimento, procurar se cuidar, se tratar. E o homem, ele vem muito no lugar de estética. Eu vejo que não e desse lugar de competição, assim, eu vejo que não é muito assim, preciso cuidar da minha saúde, Sim. né? Ou também ele veio porque a mulher obrigou. Tem dessa aí, né? Tem Ou isso rolou uma também. ameaça, vai treinar, senão eu te largo, né? Tem isso Maravilha. também. Agora, me fala uma coisa, do que você percebe, qual seria a sua opinião? Qual é a sua opinião sobre por que as pessoas têm tantas questões hoje, principalmente as mulheres que se atende, com saúde mental e saúde física? Ou seja, qual que é a maior desculpa que elas dão, qual que é a maior reclamação que elas fazem para você para estar com a saúde física e mental debilitada ou não conseguir melhorar? Eu acho que tem duas coisas. As pessoas estão num ritmo frenético. Tudo é para ontem. Escuta áudio no 2 mais 3 turbo. Aí escuta um áudio, tá limpando casa, tá lavando louça, tá, sabe? Então, muitas coisas ao mesmo tempo que as pessoas precisam fazer hoje. E não é nem às vezes que precisa, é a pessoa que ela vai se emaranhando nisso, né? Ela vai nesse ritmo aí acelerado, por N motivos, né? E a outra coisa é que eu vejo que as pessoas elas se acostumam com a dor. Elas se acostumam, assim, sentiu uma dor no corpo, vou tomar um remédio aqui pra dor, vai passar. As pessoas têm até os remédios preferidos, né? O remédio adotado. Então, eu tomo aquele remedinho lá, daí passa. Daí vem a dor de novo. Vou tomar mais um remedinho porque agora eu não tenho tempo. E aí entra a parte do corre, né? Da correria. Não tenho tempo porque eu tenho que fazer isso, aquilo. E aí a pessoa, o limiar de dor dela vai mudando, né? Ela vai se acostumando com aquela dor. Então eu acho que as duas principais causas são essas. Cara, muito bom. Você tocou num ponto que é bem interessante a gente abordar aqui, que é o lance da mulher procurar o exercício por saúde, né? E tem uma explicação da biologia evolutiva para isso. Tanto o homem quanto a mulher, se a gente for pensar, olhar do aspecto biológico,
O ser humano, ele existe para cumprir o potencial biológico, que é se manter vivo para passar genes adiante, né? E o homem e a mulher, nessa perspectiva, têm comportamentos diferentes, né? Os nossos antepassados mais antigos, por exemplo, o homem ia caçar, tem até uma linha de pensamento que chama teoria da dúvida paterna. Quando um cara sai para caçar, e ele fica de 6 a 8 horas caçando, ele não tem como ter certeza absoluta que aquela mulher está grávida dele. Então sempre tem essa dúvida paterna. Por isso que uma das coisas que o homem mais busca no sexo oposto é confiança. Ele precisa confiar. Em contrapartida, a mulher sabe que o filho é dela. Então ela busca segurança, né? Ela busca olhar para alguém e falar, pô, essa pessoa aqui vai me ajudar na criação e me trazer alimento para eu conseguir passar por esse processo, porque é um processo difícil. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das coisas que mais pega as mulheres, que nós somos um corpo arcaico numa vida moderna, né? É justamente o lance da confiança. Você vê que o que mais pega é a falta de confiança, é o medo da opinião e do julgamento dos outros. Então a mulher tem esse botão instalado biologicamente, né? E quando você começa a se cuidar, quando você começa a se conhecer, você aumenta a sua autoconfiança, que faz com que você diminua essas respostas negativas do que a falta de confiança faz, né? Porque além de trazer problemas de saúde física, né? Como, por exemplo, você não conhecer a sua própria região íntima, às vezes você tem um problema lá e você não vê e vai postergando, vira uma coisa muito maior, né? O lance de você ter confiança em você mesmo, no seu corpo, se amar, se gostar, tudo isso cria um ambiente para você ter mais saúde também psicológica. E tem os outros dois pontos que você trouxe aqui, o lance do remédio, né, que também é uma ideia, uma construção cultural de que a gente tem que tratar o sintoma. Eu não quero resolver o problema, eu só quero parar de ouvir esse negócio e pronto. Só que a gente aprendeu uma coisa que é totalmente equivocada, que a gente tem que conviver com o problema. E, na verdade, não, a gente tem que resolver o problema, né? E aí entra no último ponto que você trouxe, que é o lance da se acostumar com a dor, né? E tem dois motivos que isso acontece, Aninha. Primeiro, você olha em volta, tá todo mundo meio zoado, né? De saúde física e mental. E aí você acaba achando que é isso aí mesmo. É normal, né? Exato. Ah, E assim, normal. não é porque tá todo mundo fazendo que tá certo, né? E o segundo ponto disso é justamente a ideia. Eu conto uma historinha que é assim: eu tenho 3 filhos, você sabe, né? Se você fizer o experimento de, por exemplo, uma criança recém-nascida, ela fez cocô na fralda lá e ela começa a chorar porque aquilo está incomodando. Mas se você aguentar o seu instinto paterno ou materno e esperar um pouco, vai chegar uma hora que a criança vai parar de chorar. Isso quer dizer que a gente se acostuma até na merda. Então, Nossa, é a melhor colocação. a gente começa a sentir uma dor, não é uma dor incapacitante, a princípio, e você vai se acostumando com aquela dor, né? Qual que é o problema? O problema é que isso vai se tornando incapacitante ao longo do tempo e piora a sua qualidade de vida. Então a gente nunca viveu tanto tempo, mas a gente nunca sobreviveu tanto, ou seja, nunca viveu tão mal, justamente por isso, né? Alguns desses tabus, trazendo principalmente para as mulheres, de se amar mais, de se conhecer melhor, né? De se aceitar e ser menos escravo da opinião, do julgamento dos outros. Isso é um trabalho que todo ser humano tem que fazer, mas as mulheres ainda mais, né? Porque a mulher recebe uma carga ainda mais pesada da sociedade em relação a isso. E justamente é um trabalho ainda mais profundo, porque se tratando de saúde física e mental, é nadar contra a maré. Tá todo mundo doente. Você ir no caminho oposto é você aceitar ser diferente. E é pesado ser diferente, né? Porque todo mundo vai te olhar, te apontar, e você precisa desse trabalho também para cuidar da sua saúde, né? E agora, para a gente finalizar a nossa conversa aqui, eu quero te fazer as duas últimas perguntas. Qual é a maior transformação nesses 2 anos que você tem? Então, a Aninha era tal e agora tá como?
qual a maior transformação, assim, que você fala, cara, melhorou isso, 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 mas essa coisa aqui, ó, foi o que eu mais percebi, a transformação. Eu não falo mais sobre o percurso, você estava com um problema e resolveu. Eu falo sobre o ganho. Qual é o ganho que você imagina hoje, que você vê hoje? Nossa, sem dúvidas, eu acho que é muito a coragem. É engraçado, né? Porque esses dias atrás eu consegui fazer parada de mãos, sem apoiar o pé na parede. E aí, na minha opinião, você tem que ter muita coragem de virar de cabeça para baixo, apoiada só nas duas mãos e ficar com os pés para cima, né? Isso não significa que eu não tenha quase caído várias vezes? Sim, isso aconteceu. Mas eu acho que ganhei muita coragem, né? A Aninha de antes era uma Aninha que tinha ansiedade e pela ansiedade tinha muitos medos, né? Insegurança. Então, eu acho que treinar e fazer esses movimentos específicos que desafiam o meu corpo, eles me fazem entender que, cara, olha só, você consegue ficar de cabeça para baixo em cima das duas mãos aí. Que o resto você vai conseguir também, então. Entende? E é a persistência, a disciplina, a persistência de eu tenho que treinar tantos dias para o meu corpo ficar bem, sabe? Para eu ter saúde, para eu ficar saudável. Então, essa disciplina, hoje eu não tô tão bem assim, mas eu vou treinar porque eu preciso, vai me fazer bem. E no final das contas eu fico melhor depois. Então, acho que Você nunca vai se arrepender de ter treinado. não, nunca. E aí, então eu acho que são essas duas coisas, assim. Eu acho que eu sou uma pessoa mais corajosa, persistente e disciplinada. Que Acho que massa. foi isso que eu ganhei. Última pergunta. A pergunta é a seguinte: imagina que muitas mulheres vão ouvir e vão ver essa nossa conversa aqui. E muitas delas estão no lugar que você estava lá atrás. Qual que é a mensagem que você gostaria de ter ouvido de alguém que tem o resultado que você busca ter, resolver os problemas que você resolveu? Eu gostaria de falar que eu entendo que o mundo, né, e as nossas obrigações, sendo uma mulher na sociedade, eles vão nos atropelando e a gente vai se embolando nisso aí e acha que não tem tempo e acha que não consegue se cuidar. Mas quando a gente tem um acompanhamento, uma ajuda, a gente entende o caminho e vai seguindo por esse caminho e a gente vai se sentindo melhor depois. E também que não vai ser fácil, não é fácil isso, né? No começo, principalmente, é muito difícil, é muito difícil. Você fica com dor, você quer desistir, né? Tem dias que você não está bem, realmente, assim, mas você vai, treina e fica bem depois. Então, e também que não é para ficar esperando ninguém vir motivar, não. Isso não vai acontecer, isso não existe na nossa vida, né? Que a motivação tem que vir de nós mesmos, né? Eu sei que já tem muitas coisas, né, como eu falei no início, que a gente se sente sobrecarregada e se sente responsável, mas que o que nós somos responsáveis mesmo é nós, as nossas atitudes e o que a gente vai fazer com a nossa saúde. Então, eu acho que isso sim é uma responsabilidade nossa, que a gente tem que ter essa responsabilidade. O resto a gente carrega mais leve daí. Se a gente tá forte, o resto a gente carrega melhor. Foi isso que eu Bom, muito bom. Ania, muito obrigado pelo seu tempo. Eu acho que o que eu sintetizo do que você falou aqui no final é a gente passa grande parte da nossa vida fazendo coisas que a sociedade espera que a gente faça e pouco tempo fazendo coisas que a gente precisa fazer pra gente. Na verdade, a gente tem que inverter essa ordem e cuidar da gente primeiro e depois cumprir as nossas obrigações. Até porque se a gente está mal, é isso que a gente vai dar para as pessoas que a gente ama. E se a gente morrer, a gente não faz nada, né? Então, obrigado pelo seu tempo. Foi muito incrível essa nossa conversa aqui. Mais uma vez, aqui vai estar disponível 24 horas. Você vai ter acesso a partir de amanhã já ao podcast e na quinta-feira tá no canal no YouTube. Tá bom, querida? Obrigada, Bom dia beijo. para você, bom trabalho. Beijo no coração. Tchau. Valeu, gente!